sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números 32, 23b. Sabem, crianças, essa passagem da Bíblia diz que não importa qual seja o pecado que a gente faz, ele vai ser descoberto. Às vezes a gente consegue esconder das pessoas, mas nós não conseguimos se esconder de Deus. E às vezes até algumas pessoas vão acabar descobrindo mesmo. Por isso, como é importante, crianças, nós vivermos uma vida longe do pecado. Olhem só a história que eu tenho para contar para vocês hoje. Num tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, que foi um grande guerreiro, tinha vencido muitas batalhas. Desta vez ele resolveu não ir para a guerra. Olha só, ele falou para os seus súditos, seus guerreiros: vão vocês, eu vou ficar aqui no palácio, não vou guerrear desta vez. E ele pegou e ficou lá no palácio. Teve uma bela tarde, crianças, que o rei Davi estava lá no palácio, né? Estava lá, tinha tirado um bom cochilo, uma boa soneca. Ele acordou e começou a andar lá pelo terraço do palácio. Andando por lá, de repente ele olhou. O que é que ele viu, crianças? Ele viu uma mulher. Ele viu uma mulher. Ele viu uma mulher muito bonita, muito charmosa. Ela estava ali no rio tomando banho. E ele olhou para aquela mulher tão bonita, ele ficou todo encantado e procurou descobrir com os seus empregados quem era aquela mulher. E ele descobriu que aquela mulher era Batseba, esposa de um dos seus guerreiros, Urias, que estava lá na guerra. Crianças, ele mandou chamar a Batseba. Mandou chamar a Batseba até a sua presença e ele ficou assim todo encantado. Começou a ficar de namorico e teve um romance com a Batseba. E a Batseba ficou grávida de Davi, de um bebê de Davi. Ai, o Davi procurou fazer de tudo para encobrir o seu erro, porque afinal de contas ele tinha cometido o pecado do adultério. O que é adultério? Adultério é quando uma pessoa se envolve com uma pessoa casada. E Davi havia cometido o pecado do adultério. Sabem, crianças, o pecado nos afasta de Deus. O pecado entristece o coração de Deus. Mentira, briga, palavrão, a gente faz essas coisas são pecados, né? E o pecado entristece a Deus. E Davi tinha pecado. E ele fez de tudo para passar, né, uma borracha no seu pecado, tentar encobrir o seu pecado. Ele montou alguns planos, ele fez algumas estratégias para que o seu pecado passasse batido, que ninguém percebesse. Crianças, ele fez isso. Sabe o que ele fez? Ele até montou um plano para que Urias, o esposo da Batseba, fosse morto, crianças. E não é que Urias morreu num combate planejado por Davi? O caminho estava limpo. Ele pegou, né? Como Urias morreu, eu vou chamar a Batseba para ser minha esposa. Chamou ela para o palácio e ela se tornou esposa. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. A Bíblia diz isso, né, crianças? Deus não se agradou do que Davi fez. E sabe o que é que Deus fez, crianças? Olha só como Deus é. Deus mandou o profeta Natã ir lá no palácio contar uma historinha para Davi. Crianças, ele contou uma história para Davi. Davi, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas e ele gostava muito de ovelhas.
Ele era assim, como você gosta de um cachorrinho, de um gatinho, ele gostava muito de ovelhas, ele tinha um carinho muito grande. E o Natan chegou lá e contou: Rei Davi, olha só o que aconteceu. Haviam dois homens, um era rico, muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas. E havia um homem que ele era muito pobre, sabe, rei? E ele só tinha uma ovelhinha. E essa ovelhinha, ele nem pensava em matar essa ovelha e um dia servir ela de janta para sua família, porque ele estimava, ele gostava muito dela. Ela era a sua ovelhinha preferida, sua única ovelha de estimação. Rei, o homem rico, sabe o que ele fez? Em vez de matar uma das suas ovelhas, um do seu gado, para oferecer para um hóspede que chegou de viagem lá na casa dele, ele foi lá na casa do homem pobre, tomou aquela ovelha e a matou e serviu para o hóspede, rei. Aquele pobre homem, e ficou sem a sua ovelhinha tão querida. Crianças, aí mexeu com Davi, mexeu com a ovelha, mexeu com Davi. Davi ficou furioso, ele pegou e falou assim: tão certo como vive Deus, o Senhor dos exércitos, que este homem deve ser morto. Natan disse: é? Pois bem, rei, este homem é você, rei. Assim diz o Senhor dos exércitos para você, rei Davi: eu tirei você lá do pasto das ovelhas e fiz você rei do meu povo. Eu te dei a vitória sobre muitos inimigos, sobre Saul. Eu te dei tantas coisas, e se isso ainda fosse pouco, tudo que eu dei para você, Davi, e se você quisesse, eu ainda te daria muito mais em dobro. Agora, como é que você faz uma barbaridade dessa, mata o seu guerreiro Urias dessa maneira e toma a esposa dele para ser sua mulher? Saiba que de agora em diante, a sua casa, a sua família, vocês serão castigados por causa deste pecado. Crianças, a Bíblia diz que Davi se abateu, ele se humilhou e falou: eu pequei contra o Senhor. E Deus viu, crianças, que Davi havia se arrependido e que estava muito triste por aquilo que ele fez. Davi estava triste porque ele percebeu o quanto ele deixou Deus triste com a sua atitude, o quanto ele havia pecado contra o Senhor. E Deus falou através do profeta Natan. Deus perdoou o seu pecado. E Davi foi perdoado por Deus. Mas as consequências do seu erro continuaram. Porque Davi, crianças, ele havia se arrependido, mas as consequências vieram do seu erro. E você pode dizer assim: mas tia Dag, se Deus perdoou Davi, por que ele tinha que sofrer as consequências? Sabem, crianças, tem certos pecados que a gente comete que não tem como escapar das consequências. E foi o que aconteceu. Davi, dali em diante, ele teve muitos problemas com os seus filhos, com a sua família, por causa do seu pecado. Eu vou dar um exemplo para você. De repente, você lá na sua casa, você se arrependeu de uma coisa muito feia que você fez, de um pecado que você cometeu. Você pediu perdão para Deus, pediu perdão para o papai. Sabe por quê? Porque você entrou lá no computador do papai no momento que ele não estava vendo, que a mamãe não estava vendo, né? Os coleguinhas da escola falaram assim: olha, tem um site lá, visita aquele site, tem mulheres assim, tem homens assim, tem umas coisas sujas assim, né? Mas é tão legal de ver, tem umas coisas assim, você vai gostar, mas o teu pai e a tua mãe não pode ver. E você pega e vai lá e vê aquelas coisas.
E você sabe que tudo aquilo que você viu é sujeira, pornografia, gente falando palavrão, e você sabe que você entristeceu o coração de Deus, você pede perdão por papai, né? Só que surgiu um problema no meio disso. Você visitou esse site e de repente entrou um vírus no computador. E esse vírus danificou todos os programas do teu pai, do computador. Vai dar um trabalhão para o teu pai consertar isso. Ou de repente até nesse site entrou um hacker e roubou a senha de banco do seu pai. Ai, que problemão que o teu pai vai ter. Papai vai perdoar você, Deus vai perdoar você, mas as consequências virão. Papai vai ter problema com o computador para recuperar os dados. Se de repente a senha foi roubada, vai ter que mudar de senha. Olha a dor de cabeça, isso são as consequências. Então, crianças, para que viver no pecado se a gente vai ter consequências tão terríveis? Para que viver no pecado se nós vamos entristecer o coração de Deus? Sabem, crianças, nós precisamos viver uma vida perto de Deus e longe do pecado. Vamos pedir isso para Jesus hoje? Talvez você não diga assim: tia, eu tenho tanta dificuldade, eu minto, às vezes eu faço cada coisa. Eu minto, eu falo palavrão, eu sempre entristeço o coração de Deus, mas eu não quero mais fazer coisas que entristecem o coração de Deus, eu não quero mais viver no pecado. Sabe, crianças, quanto mais pertinho de Deus, mais longe do pecado a gente fica. Então vamos pedir para Deus que nos ajude. Sabe, Jesus, ele veio aqui na terra para pagar lá na cruz o preço dos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou para nos perdoar de todo o pecado. Ele nos ama e quer a gente perto dele, não quer a gente numa vida de pecado. Vamos pedir para Jesus, ele já sofreu por você, hoje ele está vivo, e se você ainda não tem ele, você pode pedir para ele morar no seu coração também. Vamos pedir para Jesus nos ajudar a viver uma vida longe do pecado? Fecha os teus olhinhos aí, coloque a sua mãozinha no coração e diga assim comigo: querido Deus, eu não quero viver uma vida no pecado, porque eu não quero te entristecer, porque eu não quero me afastar de ti. Perdoe, Jesus, as coisas erradas que eu já fiz. Jesus, eu não quero sofrer as consequências do pecado, por isso não me deixa pecar. Me ajuda, Jesus. Eu te peço e já te agradeço. Assim seja. Sabem, crianças, às vezes é difícil a gente viver totalmente todos os nossos dias da nossa vida sem pecar. Mas a Bíblia diz que toda vez que a gente confessa o nosso pecado, Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Mas vamos cuidar, porque senão podem surgir consequências por causa dos nossos pecados que a gente vai ter que arcar, a nossa família vai ter que enfrentar isso, né? Então vamos viver uma vida longe do pecado. E eu quero deixar um desafio também para você. Todos os dias pela manhã acorde e já faça uma oração, fale com o Senhor: papai, por favor, Deus, não me deixa pecar hoje. Senhor, se o Senhor vê que eu vou falar alguma coisa, que eu vou pensar alguma coisa, que eu vou ter alguma atitude que é pecado, por favor, que o Teu Espírito Santo me faça lembrar, porque eu não quero pecar e não quero sofrer as consequências. Amém, crianças? Um beijo bem grande para vocês e continue nos seguindo nas nossas redes sociais da Primeira IEQ, tá? Ali ainda tem mais histórias muito bonitas para você, para o seu coração. Um beijo, crianças!